Olá, começando agora o nosso Pod Divas. Estaremos aqui sempre entrevistando uma pessoa inspiradora ou um projeto inspirador. Eu sou Cislene Crepaldi e tenho aqui comigo hoje nada mais e nada menos, abrindo com chave de ouro, não, com chave de diamante, o Pod Divas. Nada mais, nada menos do que a diva Heloíse Girardi. Ela é Eu. empresária do ramo de beleza e bem-estar, proprietária e fundadora do espaço Poder do Avesso, o primeiro e único salão de beleza 100% sustentável e vegano do mundo. E vamos hoje falar sobre o seu motivo, suas inspirações, sua história e sua carreira. Seja muito bem-vinda, Divelô. Ai, que linda, Cis! Estou muito feliz, de verdade, por hoje estar aqui abrindo o Pod Divas. Era um sonho, você sabe disso. Minha mentora maravilhosa. Falo para todo mundo que você foi grande inspiração na minha vida. No Divas Magnéticas, não adianta chorar, senão a gente vai passar esse pod inteiro chorando. E só tenho que agradecer de verdade. Você é instrumento de inspiração e eu acredito que eu também queira ser isso daqui para frente. Linda, olha só, olha como são as coisas, né? Eu sempre falo que Deus tem o propósito certo na nossa vida, ele une as pessoas certas, né? As pessoas com o mesmo propósito, com a mesma essência, porque olha só, eu inaugurei o seu espaço com uma live, né? E Foi. você hoje está inaugurando o Pod Divas. Olha Então, que assim, tudo. Deus é E maravilhoso o não tempo podia ter todo. outra pessoa para inaugurar meu espaço comigo, E não né? poderia ter outra pessoa para inaugurar o Pod Divas com uma história tão maravilhosa. Você sabe que eu admiro muito a sua história, eu admiro muito a sua pessoa. Você é uma mulher batalhadora, guerreira. E, gente, fiquem aí ligadinhos que vocês vão conhecer essa história dessa mulher maravilhosa. E agora, Elô, direto ao papo, né? Não vou perder a oportunidade, já que nós estamos falando de inspiração. Vou te perguntar. Elo Girardi inspirou o Poder do Avesso ou o Poder do Avesso vem inspirando Elo Girardi? Cis, eu acredito que o poder do avesso me inspira a cada dia, né? Na realidade, ele me ressignifica a cada dia. Era um grande sonho, né? Sempre foi, de ter um espaço onde eu pudesse agregar não só a parte de beleza, mas a parte de cura também, né? E então tudo o que acontece dentro do Poder do Avesso, não só na parte de autoestima, empoderamento feminino, os próprios profissionais, eu acredito que tudo, né? Tudo que eu projeto para o crescimento do Poder do Avesso, visando essa parte da sustentabilidade, da parte do bem-estar, só agrega na minha vida e acredito que de todos que passam por lá. Maravilha, Elô. E fala uma coisa para mim, como que as pessoas, né, receberam essa ideia de sustentabilidade, dos produtos veganos lá no bairro onde está situado, né, está localizado o Poder do Avesso, os seus antigos clientes, né? Porque você já está há um bom tempo atuando na área da beleza, porém bem diferente do que você oferece hoje, né? Como que as pessoas receberam? Então, infelizmente, a gente sabe que existe uma resistência muito grande ainda com relação ao orgânico, ao vegano. A parte da sustentabilidade, se a gente for levar em consideração a nossa moda antiga, de como que nós fomos criados, nós não fomos criados nessa parte, né? De cuidar dos resíduos, enfim. E existe essa resistência ainda, mas quem passa a utilizar os produtos orgânicos, veganos dentro do espaço não trocam por nada. E aos pouquinhos, é que eu falo, a gente ainda é um bebê, né? Mas aos poucos eu estou vendo a necessidade das pessoas terem mais esse autocuidado,
se alimentarem de forma mais saudável, de cuidarem do que usam, né? Por exemplo, antigamente não ainda, né? O lance do formol, né? Nos produtos, os parabenos, enfim. Tudo isso a gente sabe que causa danos à saúde, né? E futuramente, ao longo do tempo, também pode ser cancerígeno, enfim, né? E Eu acho que ainda tem uma resistência, mas as pessoas estão muito mais, com a cabeça muito mais aberta a isso, isso né, é o Elô? futuro, né? Eu sei que Ah, até conversando com minha médica no projeto do Poder do Avesso, ela falou assim, Elô, você deu um tiro no um futuro. desafio, né? Desafio. Mas fui muito criticada no começo, porque as pessoas achavam que eu tô 32 anos na área, e as pessoas achavam que eu tinha que seguir na parte química, né? Que eu tinha que continuar utilizando os produtos químicos. E eu disse que não, que a proposta era essa e ia continuar. Entendi. E de onde veio essa inspiração do vegano e do sustentável na sua vida? Aí começa a história. É, eu, você já conhece um pouco da minha história, aliás, boa parte dela, né? E há 21 anos, quase, eu luto contra o câncer, né? E não só eu, meu filho também teve na pandemia. E quando eu fui estudar a fundo tudo que causava mal, porque quando é com a gente, ok, mas quando é com o filho da gente, a gente se transforma e muda como louca leoa. Eu fui me aprofundar e saber tudo que era ruim, que causava dano à saúde, né? Provocando, né, um câncer, por exemplo. E aí eu decidi que eu tinha que fazer algo em prol do outro, né? De que forma? Cuidando da saúde dos meus clientes, né? E eu falei, eu quero um espaço totalmente orgânico, que não tenha química, que a própria química que a gente utilize no salão, né, num modo grosseiro de dizer, como mechas, colorações, enfim, fosse orgânico também, para que toda pessoa que chegasse lá não tivesse nenhum problema, em receber essa matéria-prima que, de certa forma, tudo que eu utilizo lá dentro do espaço, fora esmaltes, que ainda não criaram o esmalte orgânico, mas veganos são, né? E atrair também mais esse público que cresce a cada dia, que é o público vegano, né? E você, eu sei que você também tem produtos, né, mestra? Produtos Tem, criados por você, por né? mim, muitas noites brigando com o marido, Noites estudando, acordada, porque eu não inventando. sabia o que é que eu estava fazendo tanto no celular, enfim, mas sempre estudando e buscando o melhor. Primeiro, justamente foi nessa época onde meu filho ficou doente e eu comecei a desenvolver produtos porque eu achava que tinha que ter produtos mais naturais. E aí eu criei primeiro a fórmula do shampoo e condicionador em barra, que você já conhece. Maravilhoso, gente. Por sinal, Não, quem maravilhoso. usa é apaixonado e agora tem uma linha líquida também, né? Essa eu ainda não experimentei, mas eu quero Mas super experimentar. sensacional. São os mesmos componentes, mas de forma líquida. E aí eu criei com muito carinho e muito amor eu sou reikiana, então todos os produtos eles são agregados com reiki, então Então trazem vem paz. com Vem com uma vem com uma magia, né? magia a mais. Vem. Eu sei que eu conheço o Poder do Avesso, né? Já fiz procedimentos lá, eu chamo de experiência também, né? Porque o Poder do Avesso não é um salão qualquer, né? Como mais do mesmo, é uma experiência, É uma né, experiência. Elô?
E maravilhoso. Então quer dizer que você conta aqui para quem está nos ouvindo, né? Apesar de eu já conhecer um pouquinho da sua história, mas para quem está nos ouvindo, para se inspirar aí, para entender, né? Então quer dizer que você transformou a sua dor na sua maior força. Olha que incrível, gente. É isso mesmo. 54 cirurgias, Uau. sendo estudada por uma assistência médica. AVC, né? Tive um AVC um pouquinho antes de criar o espaço, onde eu perdi a memória e não me lembrava de ninguém. Muito raras pessoas que eu lembrava, espaços, locais, vivências, enfim. E tudo isso foi uma grande luta, né? Ainda é uma grande luta. E momentos muito difíceis, real, que eu passei assim, que ninguém imagina. É, eu omiti, né, por um bom tempo a minha doença, porque eu nunca gostei de vitimismo. Eu acho que o vitimismo é a pior coisa que o ser humano pode ter com ele mesmo. Então eu sempre superei sozinha, né? Até mesmo, lógico, minha família sabia, mas os tratamentos eu fazia sozinha, raramente um amigo ou outro comigo, mas para que não passasse nenhum tipo de preocupação para eles. E foram 1 ano e meio internada, 54 cirurgias. Eu tive câncer em praticamente em todos os órgãos do corpo. E engraçado que esses dias eu fiz um vídeo, né, de um começo de um outro projeto, que também você vai fazer parte dele. E todos os vídeos, embora eu estivesse no hospital, sempre maquiada, cabelão, toda vez que eu ia para uma cirurgia, eu tava extremamente maquiada. E as pessoas que assistiram o vídeo falaram: caramba, Você tá doente? tá doente? E foi muito difícil, né? É uma história muito triste, assim, triste e feliz ao mesmo tempo, porque eu acredito, Desafiadora, né, Elon? desafiadora, porque eu acho que tudo que hoje todos esses meus projetos, tudo que eu estou vivendo hoje é retrato de tudo que eu passei, né? Não só comigo, com meu filhote também, e que me fez entender muitas outras coisas, né? E saber que eu sempre falo que a gente precisa sempre ver a dor do outro, né? A gente sempre precisa entender isso. E então, nesse tempo, 1 ano e meio sem andar, né? É, cadeira de rodas, foram 1% de chance de vida, e você acreditar em 1% de chance de vida, né? Ou você toma esse remédio e tem uma chance, ou você toma esse remédio e vai partir. E então isso, assim, muito do que eu passei enlouqueceu muito, né? A minha família, enfim, as pessoas que estavam perto de mim, que viveram isso, né? É Próximo. porque eu acredito que assim, né, que lidar com o impacto do diagnóstico, ele pode ser mais difícil do que tratar com sucesso a doença, né? Porque, infelizmente, o câncer ainda é um tema tabu, né? As pessoas têm uma visão muito deturbada do câncer, eu acredito, porque antigamente também não existiam tantos tratamentos tão eficazes, tão efetivos como existem hoje, né, Elon? E às vezes o diagnóstico ou a simples possibilidade de você ter a doença, muitas vezes ela vem com um sinal de morte, né? E isso é um erro. Isso é um grande erro, né? O que você falou, vitimismo. É claro que não é fácil, né? O impacto, você fica daquele jeito. Só que eu acho que tudo começa aqui, né? O primeiro impacto vem o desespero. E aí porque se você se desespera muito, eu acredito que você rompe, né, o seu equilíbrio individual, o seu equilíbrio familiar, porque vamos falar a verdade, gente.
Não se trata de morrer de câncer. A gente sabe que todo mundo vai morrer um dia, né? Porque até uma gripe mal curada, vamos falar a verdade, ela mata. Sim. Então, assim, é, o que que você vai fazer, né? Eu acredito que aquilo, assim, não é aquilo que acontece com você, é o que você vai fazer com aquilo que te acontece. Não, e é engraçado que quando eu recebi o diagnóstico foi muito louco, porque eu tinha, na época, eu trabalhava como modelo, desfilava. Meu filho era bebê, tinha 3 meses. Não, era 6 meses mais ou menos que tinha meu filho mais velho. E eu fui numa dermatologista por vaidade mesmo, porque eu ia fazer fotos e eu tinha uma mancha crescendo na minha coxa. E, e eu falava, meu, eu preciso tirar isso, enfim. E fui nessa dermatologista, que ela era incrível, né? Hoje ela tá na Itália. E ela falou, Elô, eu vou, por cargas d'água, eu vou fazer uma biópsia, né, de um pedacinho disso, porque tá meio estranho e tal. E fez. E aí, eu recebi um dia uma ligação e a recepcionista dela lá, no caso, ela falou assim, Elô, eu precisava que agendar uma consulta urgente para você. E a doutora Denise precisa conversar com você e tudo. Eu falei assim, não, pode marcar, né? Nesse dia, era em Santo André, e nesse dia caiu uma tempestade, né? E minha mãe tinha um ateliê de pintura lá num outro bairro, não, em São Paulo. E, e nós não conseguíamos passar para Santo André. E aí eu liguei para elas lá, falei assim, meu, parei aqui no ateliê da minha mãe, não consigo chegar de jeito nenhum. Ela não tem como conversar comigo por telefone ou agendar um outro dia. Ela falou, não dá para agendar outro dia. Aí eu parei, né? E nisso até minha cunhada estava comigo nesse dia. E aí eu peguei e falei assim, então deixa eu falar com ela, né? Ela pegou no telefone e eu senti a voz dela meio trêmula. E aí ela falou assim, Elô, é totalmente antiético o que eu vou fazer com você agora, mas eu preciso fazer isso. Então, você recebeu um diagnóstico aqui de um câncer super agressivo, Isso por é, telefone. por telefone, nível 5 de Clark, e você precisa correr, minha amiga, você precisa correr. E amanhã mesmo eu quero que você marque com o Dr. James, que era outro médico na época, de São Caetano, porque ele é referência para mim e eu quero que você passe com ele, mas tem que ser urgente. Tu, puf, cai. Imagino. Mas é natural que isso aconteça. Claro. Imagina, você já vê a morte ali de perto, Exatamente, as né? pessoas recebem dessa É maneira, né? louco. E meu filho pequeno, eu falei, meu Deus, quem vai criar meu filho? Porque nessa hora é a primeira coisa que você vê, né? Que passa na sua mente, enfim. E ali começou o processo. Ele invadiu muito rápido. E eu fiz 18 cirurgias em um mês, Uau. nesse primeiro momento. E, e daí começou aí a minha ressignificação, né? O entendimento da vida. Eu era muito jovem, né? E começar a encarar isso, eu fui o primeiro caso na minha família. Tá. Porque, Lu, também a gente tem que pensar assim, né? Problemas todo mundo tem, né? Sim, Ordinários, problemas extraordinários. E eu acredito que vem o principal vem da cabeça, né? Eu acho que o segredo é como você contou um pouquinho, vai continuar falando, mas é você encontrar os melhores meios para enfrentar isso de frente, sim. né? Sabendo exatamente do que se trata, né? Sem distorção, sem exagero, né? Como que você vê isso, Elô? No primeiro impacto foi assustador. Sim. Aí depois você conseguiu
falou assim, não, agora eu vou enfrentar isso de frente e eu vou vencer, né? Eu nunca pensava no vencer. Tá. Eu pensava no dia após o outro. E é a mente. Cara, a mente muda e transforma tudo. É, a luta sempre foi muito, muito. Imagina, para o meu pai e para minha mãe, ouvir na frente do médico, e eu me lembro como se fosse hoje, o médico batendo no relógio e falando: sua filha tem 3 meses de vida, contados aqui. Bom, Pô, isso há um 20 pai anos atrás. para um pai e uma mãe. Aliás, eu acho isso um erro absurdo de todos os médicos que colocam datas para a morte de alguém. Não existe. Não Exatamente. existe. Deus é único e não tem nenhum ser que consegue colocar dia e hora para sua morte, né? E então, a mente da gente, eu acho que é o que comanda. Eu sempre gostei muito desses estudos aí, de estudos da mente mesmo, de buscar isso. Eu sempre gostei muito mesmo. E, e eu sei que parte fundamental de hoje eu estar aqui em pé é por tudo que eu carrego aqui na minha mente, Maravilhoso. né? É mostrar então esse não vitimismo, é você mostrar, é como eu falei lá no começo, é você olhar a dor do outro, né? Imagina, eu falo que é muito doido isso, mas voltando lá atrás, né? Meu filho mais velho também ficou em coma durante 30 dias, quando ele tinha 3 aninhos de idade. E eu não tomei banho durante um mês, porque eu não conseguia sair do lado dele na UTI, numa cadeira, muito desconfortável, porque não era, era uma cadeira comum. E, e nesse momento ali, eu olhando dentro da UTI, do lado tinha um outro menino que ele tinha uma doença degenerativa e a mãe morava com ele dentro do hospital, né? E tanto é que eles compraram um apartamento do lado e porque eles tinham que revezar, tinham mais filhos e aí ele morava no hospital. Então, você olhar para aquela dor do lado, infelizmente ele não resistiu, mas você vê a luta, né, daquela mãe sofrendo com aquele filho que ela sabia que não ia durar muito tempo. E na frente, um menininho de 15 dias fazendo transplante do coração. E assim você vai carregando. Na minha própria história, eu fui tratada no IBCC, no Paulistano, no Samaritano. E eu sempre procurava olhar o lado, sabe? Olhar para o lado. E eu nunca me esqueço que uma vez um enfermeiro, ele veio me furar na cabeça, né? Porque não tinha mais lugar de furar para tirar sangue do meu corpo, assim, não tinha mais. E por conta das químios, enfim, dos tratamentos que eu fiz, é muito ruim, a veia parece que vai sumindo, assim, né? E quando ele pegou a minha veia na cabeça, foi horrível, eu agradeci, né? E ele falava assim, cara, como você consegue ser tão perfeita? Como você consegue agradecer uma injeção dessa na cabeça? E eu falava assim, cara, se não fosse você para fazer isso por mim, né? Quem seria? Então eu tenho que agradecer tudo que vocês fazem por mim, porque não importa quanto tempo eu tenho de vida, importa que vocês estão lutando aqui junto comigo, né? E eu construí assim uma. Acho que todos que conseguirem assistir esse pod vão entender, porque eu criei uma família dentro do hospital.
né? Então, pessoas que eu carrego comigo até hoje e que são pessoas que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Acabam virando pessoas como se fossem da sua família, né? É o Além de da, amigos, é o né? estender a mão, sabe? Sim. Que hoje é o que eu falo, que o mundo tá muito louco, né? E as pessoas estão tão egoístas a ponto de não estender a mão. As pessoas estão preocupadas com o seu próprio umbigo, na verdade, né? A maioria das pessoas, né, Eu Elô? falo que enquanto as pessoas não enxergarem a gangorra que não pende apenas para o peso maior, elas vão continuar sendo assim, né? Então é necessário que a gente sirva, né? Porque se a gente não servir, a gente não serve para nada. Se a gente não servir ao próximo, a gente não serve para nada. A gente não serve nem para a gente mesmo. Então, a minha meta, embora eu seja às vezes até muito criticada por ser extremamente a pessoa que olha para o próximo, que quer ajudar, que quer fazer, né? Muitas pessoas falam, nossa, ela pensa mais nos outros do que nela mesma. E embora eu seja muito criticada por isso, eu ainda acredito que esse é o sinônimo do amor incondicional, sabe? Do que Deus ensinou pra gente aqui, né? Independente de crença ou religião, que eu acho isso a coisa mais banal do mundo, né? Você julgar um amigo por religião, por algo que ele decidiu, por uma, enfim, por uma doutrina que ele queira seguir, né? Deus é único e ele deixou os seus mandamentos, né? E deixou o seu legado, e olha só que bacana, né? É, na época, né, você deve ter pensado assim também, né? Além do diagnóstico, a vida continua, né? E essa questão do servir também é o motivo da vida, né? Isso a gente só consegue entender quando você chega lá no fim do poço, que você fala, que você começa a entender, você fala, não, qual que é o meu papel aqui, né? Porque ninguém tá aqui à toa, Não, e né? tudo, assim, é o que eu Tudo tem um propósito, né, tem. Elô? E o fim do poço, eu falo assim que eu mudei algumas frases na minha vida e algumas ideologias, sabe? É, o, as tolerâncias, as dificuldades, né? Essa parte mais rude, né, da vida que a gente acha que é sempre um fim do poço, né? No fim do poço sempre existe uma mola. Para mim é, E aquela mola que te impulsiona, para você fala, mim, caramba, né? Porque, meu, todo mundo já esteve. para mim E eu acho que nem mudei todo isso, mundo, né, Elô? Tem pessoas que né? não conhecem o fundo do poço. Mas para quem conhece, sabe que lá tem uma mola. E Tem. essa mola é potente. E essa mola eu chamo de experiência, porque a cada dificuldade que você passa na sua vida, você adquire muita experiência, sabe? E feliz aquele que consegue enxergar essa experiência, porque eu falo assim, agora que nós tivemos aí essa pandemia, milhares e milhares de pessoas morrendo por conta do Covid, aonde cada um se mostrou tão bonitinho em ser solidário ao vizinho, ao velhinho, ao Todo mundo virou bonzinho, brutinho. né? Cara, e hoje, sabe, é o seu amigo te dando tapa na As pessoas cara. estão intolerantes, Não, né? é louco o que está acontecendo. E se você não muda por você, porque é o que eu falo, né? É a aliança, né? É necessário ter aliança. Se você dá a mão para a pessoa que está do lado, Maravilhosa! Quantas mãos vai você ter. já me Não estendeu vai. também? E aí a gente vai criando correntes, né? E infelizmente o povo anda muito louco, Sim. né? Dinheiro, 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 dinheiro.
dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro, e Uhum. ser o melhor, e ser. Hoje eu tava até de manhã escrevendo alguma coisa e tava me lembrando, né? Porque a gente nasceu com essa. Já foi praticamente colocado na nossa mente o sentido de competição, né? De competir, de ser Sim. vencedor o tempo todo, né? E eu me lembro quando eu jogava vôlei, cara, tipo, eu treinava todos os dias, 5 horas por dia, e ser derrotada, Faz parte. mas pra mim não era, entendeu? Então é o que eu falo, Era obcecada por vencer. não, mas assim, todo ser É humano competidor, é né? competidor e vive querendo ser sempre o melhor em todos os aspectos, o melhor em... Cara, tem que se entender que a parte de perder, de repente, é ganhar muito. E as pessoas, elas não entendem isso, né? Que nem outro dia falar assim, e se o poder do avesso não der certo? Não Não deu, gente. É mas, simples. mas o fato de não ter tentado, porque a gente sabe que hoje Aí é em uma dia derrota. o É uma derrota. empreendimento, empreender, pô, empreender no meio de uma pandemia e tal, Gente, ela abriu, você inaugurou, vai fazer um vai ano, fazer né? um ano. É, nós estamos. Ai, parabéns! Maravilhosa! Gente, vai fazer um ano, então Amanhã assim, não, passou tão dia rápido. 12. Dia 12. Dia 12, olha só, abriu em plena pandemia, né? Quer dizer, em É. plena pandemia você estava reformando. Gente, Depois de um é um AVC. espaço assim, depois de um AVC, É. é um espaço muito grande lá. Lá é um spa urbano, na verdade, Ele né? foi caracterizado como spa urbano, né? Até vou receber um prêmio agora de como empreendedora do ano e colocando essa parte, né? Sustentabilidade, motivação, bem-estar. Então, dentro do espaço, a gente tem todas as práticas integrativas, né? Que eu acho fundamental. Por exemplo, dentro dos hospitais, eu recebi práticas integrativas, né? Maravilhoso, né, Lu? Porque assim, nós não podemos nos preocupar só com a beleza externa, né? É Não. de dentro para fora, né? A beleza vem de dentro também e vem do seu bem-estar. Se você não tá Sim. legal, você vai se olhar no espelho, você pode estar maquiada, maravilhosa, com a joia mais cara do planeta, você vai se sentir um Se lixo. o seu emocional não tá Não tá legal, legal, nada funciona, você não fica bem. E se você não estiver se sentindo bonita, ninguém vai te achar bonita. é Não é exatamente isso. assim? É, exatamente isso. Vamos falar de parte boa, que, né? Porque, gente, olha que maravilhoso, tudo que inspirou essa mulher a fazer esse trabalho maravilhoso, um spa urbano, né? Isso transformou sua vida, sua maneira de pensar, né, Elô? Agora fala para nós aqui tudo que tem lá nesse spa urbano, né? Você começou a falar das práticas integrativas e tem como falar aí pra gente tudo que tem lá? Porra! É Meu, muita tem coisa, tudo! gente. Ó, das partes da prática integrativa tem tudo. Tem coisa que eu nem imaginava que existia. Magnify Healing. Que eu brinco com o Dan, que às vezes eu falo, caraca, eu nem sei falar. Mas tem todas, Porque todas. você foi buscando profissionais que tinham esse propósito também, né? Do Isso. bem-estar, Na realidade não foi que eu fui buscar, não. Foi Você aparecendo, é a lei acabou da atração, atraindo. né? Maravilhoso. É. Eu falo assim que nós começamos com muitos profissionais, né? Hoje nós temos uma equipe reduzida, porém ainda temos vários profissionais atuando. Para não. Como ele entra num spa urbano, para se manter um ambiente mais acolhedor, mais tranquilo, porque tem muitas pessoas que vão lá, por exemplo, fazer barra de axis, por exemplo, não pode ter barulho nenhum. Inclusive, o som ambiente a gente desliga, né? Não pode ter falatório, essas coisas assim. Então, as pessoas, todos os profissionais, os colaboradores que trabalham no poder, eles seguem uma agenda online. Então, no momento de atendimento, eles vão, atende seu paciente, seu cliente e vão embora. Ou se tiver uma agenda mais
atuante naquele dia, eles exercem aquele papel e vão embora. Para que não exista aquele, porque eu nunca quis, assim, pô, 32 anos trabalhando no ramo, né? Vivendo a loucura de salão, salão. Para você ter uma ideia, meu filho mais novo só dormia com o secador ligado. De madrugada, ligar o secador pro bichinho dormir. Então, assim, foi sempre Loucura, muita né, Elô? loucura. E o que eu desejava, embora é lógico que existam momentos que não tem como, por exemplo, em dias de evento, Dia da casamento, dia noiva, da né? noiva, não tem como, né, mudar isso, então vai ter barulho e tal. Mas, assim, a ideia é que seja um ambiente, todo mundo que entrar lá, você sabe disso, Nossa, é uma energia incrível, fala né? assim, ai, que Não, só lugar de de entrar, gente, só de paz. entrar, né? Você já é recebida de uma maneira diferente, Sim, né? Você já tem lá as cadeiras de espera no hall de entrada, onde você, se tiver que esperar alguns minutinhos, né? Porque tá eu tudo nunca fiquei bem. esperando. Ai, que raiva! Eu quero esperar um pouco para eu sentar naquela cadeira, fazer uma massagem nos meus Nos pés, né? E pezinhos. aí você já é servida um chá, né? Onde você escolhe lá o seu chá. E aí você vê aquele lugar lindo, aquilo já te traz uma sensação de bem-estar, né? E aí você vai conhecer, aí vem uma pessoa que vai te mostrar o spa, né? Eu falo spa porque eu não consigo falar salão, porque lá não é Mas salão, não, gente. então, e Apesar de ter, todo ser um, mundo hoje fala já spa. encara que é um spa. É, Então, assim, ela tem lá os tratamentos normais de um salão, que você pode ir lá só para. Quero fazer só a unha, ok. Quero ir lá fazer só o cabelo, ok, pode ir. Ah, eu quero passar um. Eu quero fazer um day spa, ok. Né? Aí você vai fazer um planejamento, né, para a pessoa, o que sim, ela precisa, né? Você vai entender a necessidade dela, porque lá ela tem um ofurô maravilhoso. É de ofurô ou ozônio. banheira? É, ozonioterapia. É um ofurô de ozônio. Então, ele não é só relaxante, ele entra, lógico, né, com a pessoa que queira relaxar, mas ele é terapêutico também. Ele é renovador celular. E lá fechou a portinha, pode estar o barulho que for lá, Não, ali é o pode estar seu momento. rolando barulho lá fora, mas lá é o seu ambiente, né? É, E aí, Elô, tem o ofurô, que aí você tem o day spa, que você vai fazer o planejamento. E aí você tem também, tem as aulas, né? Lá tem tem yoga, yoga, tem a parte de teatro, tem que nem como eu falei, as partes de terapias integrativas, massagens, né? massagens todas, relaxante, modelador, enfim. Então, a área de estética tem tudo, para a área de beleza tem E tudo, bem-estar. bem-estar tem tudo. É um spa completo. Um spa urbano completo, e só de Completo. você entrar, você já se sente feliz, É né, Elô? isso. É maravilhoso. Fazemos limpezas energéticas Ai, que direto para que cada maravilhoso. vez seja restaurada aquela energia maravilhosa. E aquela experiência que eu tive, que foi aquele tratamento capilar, É. né? Que você, Alquimia da alquimia da mestra. mestra! É Maravilhoso, muito gente, é legal, muito é legal. muito, Você muito sai de lá legal. leve, né? Uma energia maravilhosa. Porque todos os tratamentos, eles são todos à base de óleos essenciais, vegetais, né? Traz essa sintonia, vamos supor, cada tratamento lá é individual. Eu não faço Personalizado, né, Elô? personalizado, eu não faço nenhum tratamento igual. Então, por exemplo, cada pessoa eu vejo a necessidade dela, a gente conversa, porque assim, eu falo que ali, eu como profissional cabeleireira, a gente passa a ser um pouco psicóloga também, né? Então a Total. gente entra também um pouco, acaba, nós, lógico, com liberdade da cliente, a gente acaba entrando na vida dessa cliente, né? Nós temos um tratamento lá que se chama Lu e Eu, que foi um tratamento que eu criei, que é baseado nas fases da Lua. É um tratamento durante um ano, incrível, incrível, que a gente trata, vamos supor, a pessoa está com um excesso de queda, enfim, está com problemas no couro cabeludo, é, ela passa por terapias integrativas, né? Então a gente trata a causa do problema. Isso que é Então é importante. muito A legal. raiz, né? E os resultados são
sensacionais, assim, são incríveis. E é um dos, né, dos Nossa, inúmeros gente, tem tratamentos. muito, né? Tem muito tratamento. Tem que experimentar, né, É. Elon? E infelizmente o nosso tempo está acabando. Não, pelo amor de Ô, Elon, Deus. e aqui para o pessoal que está ouvindo, né? Deixa aqui as pessoas com muita vontade de viver essa experiência que é o Poder do Avesso, porque, gente, é uma experiência incrível, né? O que que você pode falar aqui para a pessoa falar, não, eu quero ir, porque Cislene, eu acredito que é lá um espaço não só para mulheres, né? Para Não, homens, nós né? Para temos muitos pessoas, e clientes não é só homens. para pessoas veganas, você que é vegano, né? Você que é vegano vai amar, você vai se apaixonar, porque você vai conhecer os produtos e tal, mas É o não é só conceito, para mas quem é não é, vegano. imagina, E não. aí, é uma experiência, né? E para mim, eu acredito que é para pessoas que gostam de ser bem tratadas, pessoas que gostam de ser paparicadas, Sim, pessoas que gostam de viver um momento único, sim. né? E o que que você poderia deixar aqui para a galera falar, não, vou amanhã lá. Ah, acho assim, se Eu acho que você depois de tudo isso, né? já falou tudo, mas assim, se você planeja para sua vida o bem-estar, o autocuidado, né? Ter produtos que não vão agredir nem a sua saúde, nem a saúde do nosso lindo planeta, que É, tá porque tem que pensar no tão. planeta. Não, é assim, o foco principal do Poder do Avesso é a sustentabilidade, é cuidar, né, dos produtos que utiliza, dos descartes, enfim. A gente precisa cuidar porque a gente está chegando num ponto aonde se acabar a existência natural, acaba o ser humano, né? Total. Então, ou a gente começa a ter uma visão diferenciada para isso, morosa, gentil, ou em Consciência. consciência, ou então o grande lance dos fins dos tempos, como muita gente fala, vai chegar. Então a gente precisa cuidar, né, para que nossos filhos e netos vivam o melhor, né, e não o pior, né? É, não é só pensar no momento, né, no presente, é Não, pensar não. nas futuras gerações, né? E é É, e muito todo mundo, incrível quem isso. não vê, né? Se você der uma volta esses dias, eu estava passando ali pela Radial e eu olhei uma quantidade de lixo ali absurda jogada na rua. Eu falei, gente, Como pode, né? como que pode, sabe? O ser humano ser tão patético em permitir que isso aconteça, né? Patético, porco, né? Todos É, os adjetivos, infelizmente, ruins para uma pessoa que tem. Eu não consigo jogar um papelzinho de bala no chão. é. Eu não consigo. Não, é muito triste o É que está triste, acontecendo, é né? triste. Sacolas e sacolas de plástico no mar, nos oceanos, enfim. E eu falo que as tartaruguinhas, elas se alimentam de águas marinhas, né? Águas vivas, né? E elas confundem. Então, muitas, Que muitas dó. morrem engasgadas, asfixiadas. E é muito triste o que está acontecendo, né? E é só por a gente só consegue enxergar isso por dados, né, ambientais. Então é É muito é chocante, né? chocante quando você vai estudar. Chocante demais. E Elô, deixa aqui o seu endereço, os contatos, redes sociais, tudo que é pra galera começar a te seguir, entrar em contato, marcar essa experiência lá, gente. Você que quer fazer um dia maravilhoso ou você que quer fazer só um procedimento para experimentar? Estamos no bairro ali, alguns falam Jardim Avelino, outros pelo Waze Parque Vila Prudente. Nós estamos localizados na Rua Professor Gustavo Pires de Andrade, 1090. A entrada é lateral. E nas redes sociais, @Poder do Avesso, a melhor experiência da sua vida. Maravilhoso! E, bom, redes sociais você já falou. Vamos às despedidas, né, Elô? Mas antes, eu quero que você deixe uma mensagem aqui final que para as pessoas que têm vontade de ter o seu próprio negócio, realizar seus sonhos e tem medo de ir em frente, tem medo de começar.
Então, empreender não é nada fácil. Muitas pessoas acham que você pagar um aluguel, abrir uma porta, é a porta para o seu futuro promissor de sucesso. E não é assim. O caminho é árduo, né? Eu falo que é um- uma escada muito íngreme e que é necessário um degrau por vez, né? Então, a gente sabe que essas dificuldades existem e que é necessário que não desista em hipótese nenhuma. Mesmo, esses dias eu estava vendo um pod da dona das Sorridentes, a Carla, né? E a história dela é muito louca, né? Ela fala do que ela devia milhões ali, enfim, que foi até a dona do Magazine Luiza que A apoiou ela. Sorridentes, ela começou com. Eu a conheci num evento, ela contou história. Ela começou em bairros bem Bem pobres, né? Com pobres. implantes, né? Sim, Lugares que a pessoa nem imaginava. Né? sim. Imagina, um implante, antigamente, você tinha que vender a casa, né, para fazer um Então. implante. Hoje é tão acessível, né? E não, então, e E ela ela fez isso começou com baixa. É, devendo. pessoa. Muito! Exatamente. E assim, quando eu comecei a ver a história dela, eu não parava de ver. Porque eu falei assim, é inspirador também, porque a gente sabe, né? Imagina, hoje você dever 1.000 já é difícil, imagina Uhum, milhões, né? exato. Mas ela nunca E desistiu, né, Elô? nunca, Porque ela nunca. acreditava, né? A partir do momento Sim, que você acredita no sim, que você quer, você sabe onde você quer chegar e sim. você acredita no seu potencial, nada te para, né? É Você fica propósito, imparável. né? É São propósito, propósitos de exatamente. vida. Exatamente. Então, eu acho que essa é a parte fundamental, né? É, eu falo que ninguém compreende o que não percebe. Então, é necessário você perceber sinais, né? O que realmente. E outra coisa que eu falo até para os meus filhos: faça o que você ama de verdade. Porque quando você faz algo que você ama de verdade, trabalha com algo que você ama de verdade, você jamais vai trabalhar, né? Então, hoje eu faço o que eu amo. E não importa se seja no Poder do Avesso ou na lavanderia de casa, eu faço o que eu amo. Eu comecei, nossa, tipo, atendia no fundo da casa da minha mãe, né? Ela montou um negocinho ali pra mim, no, no espacinho da casa. E eu acho que é isso, é você persistir, você sempre aprender, né? Não, outra coisa que eu acho muito legal falar é a doação, né? Esse lance do servir é doar-se. E qual é a parte do doar-se? Ensinar, ensinar, passar seus conhecimentos. O cara que pensa isso, em passar os seus conhecimentos, ele cresce absurdamente, né? É triste e infeliz daquele que acha que tudo é concorrência, né? Não sai Que do lugar, né, Elô? nunca. Você precisa passar seus ensinamentos adiante, você precisa. E outra, apoiar sempre o seu colega ou aquela que você nunca conheceu. E você, quanto mais você ensina, você mais aprende, né? Porra, se sim. Porque é o que eu falo, tudo é uma troca de experiência, né? A cada pessoa que passa na sua vida te traz uma experiência e que você vai agregando, né, ao seu conteúdo. Então, eu acho que isso daí é fato. Ninguém, como você disse, ninguém passa na vida de ninguém por acaso. Então a gente ensinar o que a gente sabe, isso eu acredito que entra também um pouco como caridade. Você pode sim fazer caridade para alguém, ensinando, entendeu? Os seus valores, os seus princípios, o seu conhecimento. Eu acho que tudo isso só agrega. E eu acho que um bom é o que eu falo assim, você se caracteriza como uma boa empreendedora? Talvez não, porque eu tenho
muito que acertar ainda, que arrumar na minha Mas vida, a né? vida do empreendedor é assim, né? Erros, acertos, vai Sim, ajustando, né? sim. Então, mas eu sonho em ter franquias do Poder do Avesso, eu sonho em crescer sim, mas que eu tenha junto comigo, porque ninguém é sucesso sozinho, né? Ninguém é. Ninguém faz nada sozinho, Então, se eu gente, tiver nada. pessoas como você do meu Ai, que lado, linda. e pessoas que estão na mesma sintonia, eu acredito que isso vai render um bocado. Eu me lembro que eu trabalhei uma vez com o Dr. Léo Ribeiro e ele falava, né? Pense grande e serás grande. Se aproxime de pessoas que pensem como você, né? E eu acho que é muito válido isso. A gente precisa, sim, pensar grande, mas ter humildade o suficiente para reconhecer os seus erros, pedir desculpas, né? Porque se você, a não ser a pessoa que, lógico, já nasceu num berço milionário, né? Um berço de ouro, como a gente fala, todo mundo bateu muita cabeça, os grandes empresários, para chegar hoje aonde chegaram, né? Sim, você escuta, vê histórias dos maiores empresários, todos eles, né? Vieram de uma história, né? Vieram do fundo do poço, Sim, né? E bateram muita cabeça, sim. quebraram muitas vezes, né? Pô, Então, assim, só o fato de você estar aberta, né? Só o fato de você estar ali conseguindo desenvolver o seu trabalho já é um baita sucesso, né? sim. E hoje em dia que isso é muito mais difícil, né? Eu acho que a gente vive numa economia muito, muito, muito difícil Estável, né? e totalmente instável. E eu percebo, eu fico muito triste, principalmente ali no bairro onde eu moro, onde tem o Poder do Avesso. Eu vejo empreendimentos incríveis abrindo e fechando. E assim, num espaço muito curto de tempo, né? E me entristece demais, porque é o que eu falo assim, é olhar a dor do outro, né? É você ver o quanto é difícil, né? Você montar algo. Eu acho que nessas horas eu acho muito importante você ter apoio, lógico, da família, né? Apoio financeiro para você montar algo. Um Eu acho planejamento, bom planejamento também, né, Elô? planejamento. Saber que você vai ter que ficar um certo período meio que É, a gente sustentando, É, né, o a local, gente né? considera aí que para um negócio, diante de estudos, né, que também que eu fui fazer, você leva em média aí de 2 a 5 anos para você começar a ver algum fruto, né, algum Uhum. do, Para do, você dos, plantar aquela raiz, né? então é difícil, né? E aí quando você vê um empreendimento abrir e 1, 2 meses fechar, é, para mim é assim, é como se fosse comigo, É sabe? É dolorido, né? dolorido, é desesperador, assim, porque você vê e você sabe a grana que aquele cara colocou ali, investiu, entendeu? E que com certeza ele vai ter que pagar o investidor, ele vai ter que fazer isso a longo prazo. Então é algo que entristece muito, sabe? Com certeza. E aí é o que eu falo onde entram as alianças. É necessário buscar parceiros, né? É necessário que a gente consiga pessoas do bem, né? Para estar ao seu lado, para que faça o seu negócio progredir. Porque eu falo assim que quando o seu negócio progride, né? Quando você alcança o sucesso todas aquelas pessoas que te deram a mão e que fizeram essa aliança crescem junto, Com né? Na certeza. mesma sintonia, porque aqui é o que eu falo. Muitas pessoas elas se encaram como mais ou menos, né? Ninguém tá muito feliz, ninguém tá muito triste, ninguém é muito suficiente nem menos suficiente, todo mundo se encara mais ou menos.
eu quero ser super suficiente, eu quero ser muito boa no que eu faço, eu quero ser tudo de melhor. Mas essas pessoas que são mais ou menos, elas querem te trazer para o mundo mais ou menos Ai, dela. não, E gente. é É o tempo morno, né? todo Aquela pessoa assim. morna, né, É, gente? vê se você vê alguma pessoa te incentivando, a não ser que seja o seu amigo de fé mesmo, e que fale assim, vai lá. O cara pode estar passando a pior dificuldade da vida dele, mas ele vai te olhar e ele vai te apoiar e ele vai falar assim, vai, minha amiga, vai, porque você pode, você precisa. E se der errado, Ok, tudo bem. ok. Porque assim, não é o problema do. Porque o que mais a gente vê hoje em dia são as pessoas falando assim: não faz isso, não dá certo, Sim, se você tá você for dar errada, ouvido, né? A você primeira tá coisa que fazendo acontece, errado. amigos, muitos amigos familiares também, às vezes te dão as costas, né? O empreendedorismo, ele às vezes é muito solitário, Sim, né? Então, se você ficar dando muito ouvido, eu acho que você tem que focar e olhar para frente e ir, vai. Tá com medo? Vai com medo, é. né? Vai com medo mesmo, porque todo mundo tem E medo. isso é muitas coisas que a gente aprendeu no Divas É Magnéticas, né? verdade, é É, verdade. você sabe que são ensinamentos assim que eu carrego comigo. Que me fizeram abrir uma mente, porque foi antes de inaugurar, e então, assim, a gente entendeu. Eu acho que o Divas Magnéticas ele foi fundamental para expandir a minha mente para empreender. Porque, na realidade, eu já tive salão, né? Há muitos anos, já é o terceiro salão hoje. E na realidade é o quarto salão, porque em uma cidade do interior eu tive dois. Aí então é o quarto. E, e assim, tudo que você capta, né, de conhecimento, como foi, por exemplo, a mentoria que você passou pra gente, do Divas, vai te abrindo a mente para muita coisa que você não conseguia enxergar antes, né? Então você começa a ter mais garra e é muito motivacional, gente. Todo mundo precisa fazer o Divas Que Magnéticas com linda. essa gata, porque é transformador, porque eu falo que é um tapa, né? Tipo, um tapa nas costas, vai. É porque você já tinha todo o seu planejamento ali, né? Você sabia o que Sim. você queria fazer. Tinha tudo ali, né? É que às vezes falta um pouco de impulso, né? E sabedoria. Não é coragem, nem Não. diria que era coragem. Às vezes tem coisas muito óbvias que a gente ouve, né? Só que vamos praticar o O óbvio. maior sábio que a gente fala que nunca é sábio o suficiente, Não, e né? o empreendedor que se julga que sabe tudo, que ele vai fazer tudo e deixa que eu faço tudo, eu não preciso de ninguém, é esse que acaba não dando certo, É. né? Você Vocês tem que sabem ter que eu já pequei muito por humildade. isso. Eu Eu pequei também. muito por E a isso. gente tem que ter Você quer carregar humildade. um mundo nas costas. E eu lembro que meu pai falava Exatamente. assim pra mim: Meu, para de querer ser a Mulher Maravilha, cara. Não Exatamente. dá. Né? E eu falo assim: a mente da gente, a mente do empreendedor, ela não para um minuto, né? Então ela tá sempre pensando em novos projetos, em artimanhas, enfim. E mas a gente não consegue sozinho. Não dá, entendeu? Eu preciso de ajuda. Esses dias, inclusive, eu tava falando até com o Reinaldo, que hoje ele tá dentro do Poder do Avesso também, né? E eu falei, cara, eu preciso de você. Porque, assim, são coisas que eu sei que, tipo, é necessário ter um foco, né? Ele é muito bom na parte Não administrativa. dá pra ser bom em tudo, né, Elô? Não. Não tem E como, eu é não impossível. É sei. humanamente impossível, E eu não né? sei, não sei lidar com essa parte administrativa de planilhas. Eu sou a moda antiga do caderninho e da caneta. Eu também. Não, eu não Não me vem com consigo. planilha, não me vem com Então, Tem que ter alguém que faça planilha. e ele é o cara pra isso, entendeu? Maravilhoso. Hoje, tipo, eu falo assim que é necessário cada um ter
um segmento, deixa Cada um no seu me deixa fazer quadrado, cabelo e cada um no fazer seu quadrado, criação. todo mundo feliz, É, né? Cada um que seja feliz na sua atividade, naquela atividade que chama atenção, sim. que faz o seu coração encher, né, de felicidade. E eu tinha falado que nós estávamos nas despedidas. Ah, e É que se deixar, a gente fica aqui, a gente, despedida tá o dia rodando. inteiro. E Elô, eu quero te dar os parabéns, tá? Obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui, de estar abrindo com chave de diamante esse Pó de Divas. Eu me emociono, né, sempre que eu conheço histórias assim, tão inspiradoras, tão motivadoras e encorajadoras como a sua. Parabéns pela sua história, parabéns por um ano do Poder do Avesso, muito sucesso, que Deus te conceda muito, muito mais sucesso para sua vida pessoal, para sua vida profissional. E eu vou te falar que a sua história e a sua coragem é de tirar o fôlego de muito marmanjo, tá? De muito marmanjo por aí. Com certeza não daria conta nem de um terço, né, de tudo que você enfrentou. E maravilhosa, gente, essa mulher é linda. Ô, Você que cabelão! é. Cabelão, sonho de consumo, mulherão, né? E que sexo frágil que nada, né? É, E eu vou te falar uma coisa aqui que eu preparei pra você. Mulher, pra você, Lô. Eita. De sexo frágil não tem. Nada tem. Se vira do avesso como ninguém. Consegue ser multitarefas e fazer bem feito e fazer o bem. Desempenha inúmeros papéis com amor no peito. Essa é Heloísa Girardi, porque o seu poder, sim, está no avesso. Parabéns, meu Eita, amor. aí você me fez chorar. Linda, Caraca. linda. Nossa, Obrigada, Cis. obrigada. Ficamos por aqui, Elô. Eu só tenho que agradecer de verdade tudo, tudo o que você é, o que você significa para mim e pela minha história também, que eu falo que você já faz parte da minha história e eu retribuo colocando esse mesmo texto para você e que as pessoas consigam enxergar eh, que diante de qualquer dificuldade existe sempre uma luz, né? Que é a luz mais linda que a gente pode acreditar e enxergar, que é a luz divina e que ela não falha nunca. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, por ter essa oportunidade de hoje estar aqui, né? Sabendo que faz pouquinho tempo que eu já fiz a outra cirurgia, né? Faz 3 meses. E, e que você também serve de inspiração, meu amor. Você também é uma puta mulher foda. O Linda, palavrãozinho não linda. precisava faltar, né? Não Ah, não podia podia faltar. faltar. Linda, linda. Agora nós vamos aqui para o nosso particular, nossa conversa particular. Beijo grande a todos vocês que nos ouviram e até o próximo Pode Divas. Não Pode percam. diva! Tchau, Ficou um arraso tchau. Beijo, isso. beijo. Beijo, meu amor.